de televisão, programa Acredite, fica com a gente. Vamos dar o tom, a velocidade, o ritmo de mais uma semana que começa. Canta comigo, meu irmão. Nada do que possa me acontecer foge do olhar de minha mãe, que ouviu Jesus dizer: eis aí o seu filho. Sempre vou ouvir quando interceder. Se eu me perdi, se eu me afastei, por sua intercessão foi que eu voltei. Só a mãe pode imaginar onde o filho está. Jamais pude me esconder do seu olhar. Vem me visitar, vem me ensinar a servir com amor, a dizer meu sim, me ensina a esperar, a silenciar e em pé permanecer e ao seu filho obedecer. A bênção, Mãe do céu. Que alegria, meus irmãos, poder estar com vocês mais uma vez. Vamos aumentar a nossa fé, vamos acreditar. O milagre está chegando por intercessão de Nossa Senhora. Mãe que espera, acolhe e conduz. Do seu sim nasceu o meu Jesus. Em Nazaré, em Belém, em Caná, em Jerusalém, intercede aqui na Rede Vida, hoje também. Se eu me perdi, se eu me afastei, foi por sua intercessão que eu voltei. Só a mãe pode imaginar onde o filho está. Jamais pude me esconder do seu olhar. Vem me visitar, vem me ensinar a servir com amor, a dizer meu sim, me ensina a esperar, a silenciar e em pé permanecer e ao seu filho obedecer, e ao seu filho obedecer, e ao seu filho obedecer. Boa noite, boa noite, boa noite. Que seja assim uma noite abençoada na vida de cada um de nós. Está começando mais um programa Acredite. Eu peço licença para entrar aí no seu lar, tá bom? Mais um dia aí na sua casa. O programa de hoje está muito, muito especial. Sabe por quê? Sempre quando vem um sacerdote no programa, o programa fica muito legal. E hoje você vai conhecer um padre que canta, evangeliza, viaja, é missionário e vai contar um pouco sobre o chamado, a sua vocação. No Café Bolinha e Teologia de hoje, o professor Felipe Santos vai falar para nós sobre a conversão de Paulo. E no último bloco teremos o nosso momento de oração. E hoje eu quero rezar com você um terço que nós estamos, fazendo uso dele na nossa oração pessoal, que é a oração
que traz de volta uma devoção a um santo muito importante, São Simão Cirineu, o terço do Cirineu. Você sabia que Simão Cirineu tem esse nome porque ele era de Cirene, atual Líbia, norte da África, portanto ele era um negro, e a primeira pessoa a fazer uma experiência com o sangue sacrossanto de Jesus Cristo. Então hoje, no final do bloco, nós vamos rezar uma dezena desse terço, que você vai se apaixonar por ele. Eu tenho certeza que, assim como São Simão Cirineu ajudou Jesus a levar a cruz, nós também queremos fazer essa experiência e pedir ao Senhor que nos ensine, com essa experiência, a levar a nossa própria cruz. Então, no final desse programa, eu quero rezar assim com você, tá legal? Mas agora, nós vamos receber o nosso convidado. Prepara o groove, galera. Aliás, deixa eu cumprimentar essa banda, Rinaldo, no contrabaixo, desde já, bem-vindo mais uma vez, Rinaldo, você é o cara, tá bom? É o meu band leader, há 30 anos junto comigo, brincadeira, hein? Na bateria nós temos ele, Diego Campos, lá de Fortaleza, no Ceará. Nos teclados, Cleuber, de Montes Claros. E na guitarra, Bruno Alvarenga, de Taubaté. Essa banda é a Banda Guibors, que me acompanha sempre. É uma banda que eu tenho um carinho muito grande por ela. Obrigado, viu, gente? Vocês são demais. Mas agora, para receber com um groove bem legal, eu convido você, que está na sala aí agora me vendo, a receber junto comigo, diretamente, hoje da cidade de... Está onde? Como? Extrema, sul de Minas Gerais. Vem para cá, o meu amigo, Padre Jairo, chega mais! Que legal! Sua bênção, Padre. Deus te abençoe, boa noite, Dunga. Quero cumprimentar também todos que nos acompanham através do programa Acredite, a família Rede Vida, nesta noite de bênçãos que é o programa do Dunga, sempre aqui na nossa programação. Aliás, quem acompanhou a programação da Rede Vida hoje, pôde ver o Padre Jairo 2 vezes, com o Dalcides, meu grande amigo Dalcides, que eu mando agora um abraço super, hiper, mega power, carinhoso, amigo da minha juventude. Quando eu tinha 18 anos, eu conheci o Dalcides. Então, Dalcides, um grande abraço. E hoje você esteve lá no Dalcides. E depois à tarde com o Padre Juarez, às 12 horas, no terço. E a gente está estendendo, estou fazendo hora extra hoje. A gente vem esporadicamente, quando vem, completa o pacote. Verdade. Eu estou aqui e daqui a pouco, às 23h59, o programa Conta Comigo, Dalcides novamente. Que legal! Então hoje, overdose de Padre Jairo aqui na Rede Vida. Que bacana, Padre. Eu que o conheço há um bom tempo já, já tivemos juntos em várias situações, várias missões. Sei do seu amor pela evangelização, sei da sua entrega, como o senhor vibra com a evangelização, cantando, pregando, celebrando. Mas hoje eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre a sua vocação para nós, nesse tempo que nós vamos ter aqui. Além de cantar, vai cantar para nós também, viu, gente? Mas, padre, teve muita dificuldade? Quais foram as principais dificuldades para que a sua vocação hoje fosse uma grande e feliz realidade? Eu penso que a grande primeira dificuldade foi, após a identificação do chamado, Dunga, lidar com esta realidade e apresentar esse chamado à família. Sua família? Minha família. Pai, mãe, irmãos, porque a minha família, ela nunca foi uma família assim de uma vivência religiosa. Eu não fui educado dentro da igreja como muita gente fez essa experiência. Sua mãe não era aquela mãe que fala assim, meu sonho é ter um filho padre. Não, de jeito nenhum, né? Ao contrário, ela assim. Agora, me chama a atenção que ainda assim ela foi minha primeira catequista. Minha mãe, ela foi minha primeira catequista, porque ela nos ensinou a rezar em casa, buscar a Deus em casa, mas ela não tinha uma vivência religiosa quando nós éramos crianças. Minha mãe, ela vai começar a fazer uma experiência religiosa mais intensa depois que eu entro para o seminário. Eu já estava há 6, 7 anos no seminário, é que eu levei minha mãe para o norte de Minas, onde eu estudava,
quando ela viveu um período de separação com meu pai, inclusive. E aí, então, eu apresentei à minha mãe, de forma experiencial, a fé que ela me apresentou de forma devocional. E ela passou a viver uma experiência na vida da igreja, e hoje ela é mais atuante. Olha que interessante, quer dizer que não, até chegar no seminário, não houve nenhum tipo assim de, aquele apoio clássico da família toda, Não. vai e tal. Mas e como é que o senhor fez esse caminho para chegar no seminário, sem esse apoio explícito da família? Bom, primeiro, como ela foi a primeira catequista, ela nos orientou nesse caminho, eu comecei a caminhada na igreja, e participando na igreja, eu fui sentindo um chamado mais intenso. Eu sentia a necessidade, Dunga, de servir a Deus de uma forma mais entregue, mas não sabia o que era. Não sabia ainda o que era. Eu só fui descobrir através da oração, e eu tive uma graça. Hoje eu compreendo tudo. Eu tive uma graça que Deus me concedeu identificar o meu chamado para o sacerdócio a partir de um sonho, como São José. Hoje eu sou devoto de São José dormindo. Nós estamos no ano de São José, conforme, não é, a decisão do Papa Francisco para a igreja. Mas eu vejo... já falou Papa São Francisco aí. Mas já profetizando, por que não, né, gente? Santo Padre, de fato, vai marcar a nossa história, seu pontificado pela humildade, a exemplo de São Francisco de Assis. E aí, Dunga, eu fiz uma experiência de um sonho que me deu clareza. Bom, eu celebrava a Eucaristia. Quantos anos o senhor tinha, mais ou menos? Eu tinha por volta dos meus 13 anos. 13 anos. E o que me chama sempre a atenção, quando eu relato a minha experiência de descoberta do chamado para a vocação sacerdotal, Dunga, é que eu sonhei a partir da experiência pessoal que eu tinha na comunidade, que não era de um sacerdote. O sacerdote, ele ia esporadicamente na nossa comunidade de origem, ali na paróquia Santa Susana, aqui em Suzano. A vida dele era muito intensa, mas era muito presente um ministro da palavra, o Oswaldo, que é vivo, um homem de fé, e que era assim, nossa referência religiosa como celebrante da palavra na comunidade. Quando eu sonhei um sonho que me levou à compreensão de que eu era chamado ao sacerdócio, eu celebrava a palavra, numa comunidade rural, num interior. Eu não conhecia a zona rural. Isso só foi acontecer quase 3 anos depois, quando eu não consegui mais esconder da minha família, é que eu fui para o seminário. Lá foram definidas as atividades pastorais dos seminaristas, e na atividade para a qual eu fui enviado, eu me deparei com uma igreja que, quando eu cheguei no local com o padre acompanhando, eu disparei chorando de emoção. Por quê? Foi a graça que eu falei do sonho de São José, que eu também experimentei em Deus, coisas que definiram a minha vida. O sonho de há 3 anos antes, que definiu a minha vocação, que me fez compreender o chamado, era com um lugar que eu fui conhecer 3 anos depois, a quase 800 quilômetros da cidade onde eu fui criado. Uau! Eu estou conversando com o Padre Jairo que é um grande amigo, né? Que a gente já fez missão juntos, já viajamos, fizemos cruzeiro católico juntos, nós já viajamos, enfim, já cantamos juntos, fizemos shows, e é uma alegria trazê-lo aqui. Além de ser padre, é também um grande cantor, que daqui a pouco vai cantar para a gente aqui também. Padre, a sua história é mais ou menos igual à de Samuel, né? Que ali pelos 14 anos de idade, ouviu a voz de Deus que falava, Samuel. Ele corria lá em Eli, por 3 vezes ele fez isso, na 3ª vez ele falou, opa, Deus está falando com esse menino. Não vem até mim não, se ele te chamar de novo, você diz, fala que o teu servo escuta. Quer dizer, já fez essa experiência com 13 anos e depois se confirmou nessa missão aí. Me confirmou a missão quando eu cheguei na comunidade, onde eu fui fazer minha experiência de pastoral nos inícios ali do seminário, e me deparei com o lugar do meu sonho. Alguns traços diferentes, mas o lugar era o lugar do sonho. Eu fico muito feliz hoje, sabe, Dunga, como sacerdote, porque eu percebo exatamente, olhando para trás, que não só nesse momento da minha vida, Deus falou no sono, enquanto eu dormia.
E eu me sinto agraciado e me sinto muito próximo de São José, que é uma graça que São José recebia de Deus. Ele que era um homem de fé, ouvia os recados de Deus enquanto dormia. Hoje em dia na minha vida, muitas coisas, o dia amanhece e eu sinto em Deus que é preciso dar determinado passo, definir determinada situação. Então isso é muito curioso na minha vida. Sou devoto de São José dormindo hoje. Que legal. E No não ano é de São esse José, ano, um ano inteiro dedicado aos cuidados de São José. O Papa Francisco nos convidou a realmente... A minha esposa, Néia, ela está fazendo uma novena de São José. E é interessante, a gente sempre sonhou. Eu sempre sonho, eu sonho muito, e a Néia também, sonha muito. A gente acorda contando o sonho um para o outro. Interessante como os sonhos são proféticos. Sim. Se a gente tem essa sensibilidade. se a gente prestar atenção, né, vem confirmar de fato momentos importantes da nossa vida e Deus vai mostrando os seus desígnios. Ô padre, quantos anos já de padre? 15 anos. 15 anos. 15 anos de sacerdócio. Inclusive, Dunga, você perguntava assim, qual foi o grande desafio? É porque a partir do sonho de um menino ainda, né, alguém que estava ali na sua adolescência, a partir daquele sonho eu precisei guardar. Eu precisei guardar, porque eu tinha claro, na minha vivência religiosa, na experiência de comunidade, na caminhada de fé que eu fazia, que não era comum à minha família, eles não faziam a mesma caminhada que eu pude perceber que eles resistiriam, eles não apoiariam, eles seriam contrários a essa decisão. Então eu guardei isso, eu guardei. Lembrando que o senhor tinha 13 anos apenas. Ou seja, guardar isso com 13 anos, uma vocação gritando dentro da alma, sim, não é fácil. Eu tive que guardar, porque eu sabia que eles não iriam compreender. Não sabia quando poderia revelar, não, mas eu sabia que era preciso guardar. O fato é que a minha comunidade de fé, as experiências na comunidade, a entrada de outros jovens para o seminário, fez com que a coisa se tornasse latente e eu não conseguisse conter mais a situação, até que veio à tona e quando foi revelado, de fato, eu tive toda a resistência da minha família, que hoje eu entendo. Tipo o quê? Tipo assim, porque a gente fica imaginando que todo padre, todo seminarista, ou todo jovem, quando quer ser seminarista, tem todo o apoio da família, mas que tipo de resistência houve na sua família, quando o senhor decidiu revelar essa vontade? Na verdade, Dunga, quando se trata de um adolescente, quando se trata de alguém que está iniciando a sua juventude, ele é sempre considerado como alguém que não tem maturidade nem experiência suficiente para tomar uma decisão tão séria. Então é comum que os pais resistam, é comum que o pai seja contrário ao casamento, a mãe seja contrária ao casamento, ou a ir morar numa outra cidade. Por quê? Os pais têm aquele comportamento protetivo. Eles querem ter o filho, a filha perto, até que ele tenha mais condições de dar passos e voar mais longe. E não foi diferente com os meus pais, só que eu não sabia disso. Como eles não tinham uma vivência religiosa, eles não falavam a minha língua, conforme eu já fazia a experiência religiosa, a resistência deles para mim veio como que falta de apoio e causou um sofrimento muito grande. Segura um pouquinho aí. Você que está acompanhando o programa Acredite, talvez você tenha uma vocação e você tem que dizer sim a essa vocação, né? Foram tantos que foram chamados ainda muito novos na Bíblia, como Jeremias, o próprio Isaías, tá bom? São todas as pessoas que começaram a falar de Cristo, mas antes sentiram um chamado. E você, já sentiu essa ardência no coração? Ô padre, a gente estava falando daquela resistência dos pais que sonhavam, de repente sonhavam outras coisas para o Jairo, né? Sim. O Jairo seria um advogado. Meu pai, o sonho do meu pai é que eu fosse advogado. Seu Rafael está então nos assistindo, com certeza. Benção, pai, beijo grande, te amo. E a Dona Maria das Dores também nos assistindo, minha mãe. O sonho da Dona Maria das Dores é que eu fosse militar. Olha só, ou advogado ou militar. E contrariei as expectativas, na verdade, porque Deus me deu um chamado especial para o sacerdócio. Hoje, Dunga, quando me deparo com jovens relatando sobre a sua experiência de fé e dizendo-se chamados
há uma vocação maior, eu sempre os encorajo para que eles possam, na fé, na relação com Deus, tomar a sua decisão. Hoje eu entendo, por exemplo, como eu dizia, hoje eu entendo qual era o comportamento dos meus pais. Era de proteção, era de preocupação, era o receio de perder o filho, né? Porque eu precisaria sair de casa, e de fato saí, porque eu saí com 16 anos para o seminário. E chegou num ponto que para eu sair para o seminário eu precisei enfrentá-los. Nossa. Eles chegaram a dizer, você não vai. E eu disse, eu vou com ou sem a bênção de vocês. Eles devem estar rindo agora. Porque como é que é o nome do seu pai e sua mãe? Seu Rafael, Dona Maria das Dores. Eu sou Rafael, Dona Maria. Olha aqui, olha o sacerdote que vocês deram para nós, né? Que vocês geraram para nós. Parabéns. Mas não deve ter sido fácil esse momento, não. Não foi fácil. Enfrentar o pai para assumir enfrentar o pai e a mãe para assumir uma vocação. E para mim foi muito doído, né, Dunga? Foi muito doloroso, muito difícil. Porque, como tantos vocacionados, a gente nasce de uma família humilde, de uma experiência de muitas limitações. A própria família vive seus conflitos, inclusive hoje eles estão separados, né? E a gente enfrentou tudo isso. E num momento de decisão que vai definir a vida, que vai dar um norte para a vida, você não ter o apoio daqueles que são seus genitores, né, seus pais, é muito doloroso. Então, para mim, a experiência foi muito difícil. Foi um processo muito doloroso, até que eu entendesse que, na verdade, naquela resistência deles, havia sim um amor. Havia sim uma preocupação comigo, havia sim um medo de me perder, havia sim um receio de não me ter perto para me proteger. Eu tive que encarar a vida, e o bom é que eles foram, então, confiando esse cuidado que eles queriam me oferecer a Deus, nosso Senhor, e eu fui vivendo o processo formativo. O senhor foi vivendo o processo do acredite, né? Quer dizer, ninguém mais do que a gente tem que acreditar naquilo que Deus está colocando no nosso coração. Às vezes a gente tem que acreditar por todos aqueles que estão em nosso redor, que ainda porque não receberam essa revelação, não tem como acreditar como a gente que recebeu. O chamado é uma revelação na sua vida. É uma revelação e de fato mudou tudo. A partir daquele momento eu pude constatar que era como sacerdote que eu ia servir bem a Deus e ia fazer aquilo que eu já vinha fazendo na vida da minha comunidade, servir bem ao povo de Deus que nos é confiado. E essa música, Basta Querer, é isso? Isto mesmo. Nosso querido Carlinhos Félix. Padre, canta pra gente, vamos lá. E eu quero lembrar aqui do Padre Marcelo Rossi, né? Trabalho novo verdade. Na área com vocês. Opa, aí, né? Opa, vem novidade aí, dedico gente. A ele também. Pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abrir pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Diferente que aquece, mexe com o coração da gente. É como sonho, é como sonho. Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ter outra vez.
você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abri pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece, mexe com o coração da gente. É como sonho, é como sonho. Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ter outra vez. É como sonho, é como sonho. Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ter outra vez. Outra vez.